Boa noite aos irmãos e irmãs em Cristo, participantes desse Evangelho do YouTube e do SEC. Que a paz desses tempos, em que se relembra o sacrifício de Jesus para a mudança do homem, se faça em nós. A mensagem desta noite é do benfeitor Emmanuel e trata da avareza, da qual cuida do nosso Evangelho de hoje. Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. 1. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. 2. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. 3. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. 4. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. 5. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. 6. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir, no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. 7. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram 8. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas no mundo. 9. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. 10. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Que saibamos entender e viver essa mensagem nos nossos dias, que haja esperança para o mundo. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Preservar-se da avareza. Item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Diz-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretia a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, diz ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tornar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece. Aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Boa
Boa noite, meus amigos. A mensagem de hoje ela é bem clara, em relação à questão da avareza, mas há comentários bem interessantes sobre essa parábola de Rodolfo Caligares, de Emmanuel, de Saião, de Caibachuve. Cada um faz uma reflexão sobre essa parábola, a parábola do avarento. Ela é um alerta àqueles que tudo depositam na posse dos bens materiais, apoderando-se deles como se fossem perenes, deixando-se levar pela ambição e pelo desejo de acumular. Quando menos esperar, em meio aos ambiciosos planos, serão arrebatados para prestar contas da utilização dos bens, que é o que aconteceu na parábola do homem que queria produzir celeiros maiores para acumular os tesouros, os bens. Na verdade, nós devemos acumular tesouros celestiais, aproveitarmos a oportunidade que Deus nos oferece para fazer bom uso das coisas que nós temos temporariamente, mas que a gente possa guardar dentro de nós virtudes, construir virtudes, fazer celeiros de virtudes. Emmanuel também, num texto chamado Vida e Posse, diz que há milhares de pessoas que efetuam a arrumagem carnal amontoando posses exteriores. Numa ilusão imensa, senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro, guardam larga cópia de vestimenta, retêm arcas de pão, disputam remunerações, vantagens. Ele diz: lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio. O Luiz Saião, numa obra chamada Elucidações Evangélicas, à luz da doutrina, fala que a avareza é a paixão que se apodera do infeliz, cuja única preocupação consiste apenas em acumular riquezas. E são ainda inúmeros os que só cuidam das coisas da terra, e para os quais a crença em Deus, a imortalidade da alma, a vida futura, não passa de desvario de fanáticos. E aí, Caibachuto também, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz: a parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem escravos incondicionais dele. Para essa gente, diz o Caibá, havendo dinheiro há tudo. Periclite a família, cambaleia a sociedade, arrasta-se o mendigo pelas vias públicas, chore e soluce o aflito, grite de dor o enfermo, miserável, o inválido sem pão e sem lar. Nada comove esses corações de pedra, nada lhes demove, nada consegue mudar-lhes ou desviar-lhe as vistas dos seus frutos e dos seus celeiros de ouro. Eles dizem que são homens desumanos, sem alma. A avareza é a véspera da mendicidade, é o fator de miséria. Quantos miseráveis a gente vê pelas praças, implorando alguma coisa, e tantos ricos com tanto, Então, a mensagem é que a gente procure acumular riquezas de virtudes. Lembrando essa parábola do avarento, cuja alma na mesma noite foi arrebatada, e ele nem usufruiu das coisas que ele queria guardar. Rodolfo Caligares também fala sobre isso. Diz a determinação divina que o homem deva conquistar o pão com o suor do próprio rosto. Isso equivale a dizer que para atender às necessidades da vida física ele é obrigado a trabalhar, porque a natureza não vai lhe dar as coisas de mão beijada, mas ele precisa, mesmo que ele consiga muitos recursos, mesmo que ele tenha aptidão para ganhar muito dinheiro, mas não esqueça que tem muita gente precisando desse dinheiro. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Isso foi o Mestre que nos disse. Então, lembremos desses tesouros que são as virtudes. Que nesse momento de sintonia com a espiritualidade superior,
possamos agradecer pela vida, pelas dificuldades que nos edificam e pelas alegrias que refrigeram a alma. De coração aberto e com humildade, gostaríamos de pedir que nossas águas sejam fluidificadas, as águas que beberemos, que tenham as substâncias necessárias para a nossa saúde física, mental e espiritual. Que as águas que nos banhem purifiquem nosso corpo e nossos pensamentos para vibrarmos sempre em amor, caridade e fé. Estejamos todos em paz e que assim seja.